interessa quem disse que médium escreveu. É sem exceção. Tudo o que vem é dos espíritos. Então eu tenho que pegar o que os espíritos estão dizendo no mundo inteiro, através de médiuns diferentes, de qualquer tipo de pessoa, um conjunto diferente de espíritos falando sobre o assunto moral. E eu tenho que ver se aquilo é racional, se tem base lógica, se não se contradiz, se está de acordo. Tudo, sem exceção. E aí ele diz, toda teoria, ele insiste nesse ponto. Eu não posso usar argumentos do tipo, mas o médium era alguém especial, protegido, o espírito tinha uma missão especial, não interessa. Tudo, toda teoria em manifesta contradição. Então, se a teoria tiver uma contradição com o bom senso, uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada. Ele não diz que pode ser rejeitada. Ele diz que deve ser rejeitada, o que é muito mais grave. Então os espíritos têm que ditar, e se tiver alguma contradição, deve ser rejeitado. Não interessa a teoria, o nome do espírito, o nome do médium, o país que foi, não interessa nada. Esse é o primeiro exame comprobativo, que vai comprovar a veracidade e que vai dar o controle e a autoridade da teoria espírita. E vejam que ele coloca, além da lógica rigorosa, o simples bom senso. O simples bom senso, aquele nível mais básico de razão e de lógica que qualquer um na sociedade pode ter. Olha como é rigoroso o critério adotado por Kardec. Porque se ele coloca só uma lógica rigorosa, pareceria que eu teria discussões muito difíceis para resolver o que os espíritos estão dizendo. E veja, não é essa a questão. Se ela já contradiz o simples bom senso, ela já não é uma boa teoria. Porque quando os espíritos querem trazer a verdade, as verdades da teoria espírita dentro dessa universalidade que foi trazida por Kardec, as suas obras são a expressão disso, e são a única na história da humanidade, são a única. Então, a teoria espírita, que nasceu dessa universalidade, por isso ela é especial no sentido de que ela passou por um critério muito rigoroso, então ela tem autoridade no que diz, por isso que ela é a teoria mais segura. Ela passou por essa universalidade. E isso tudo, esse resultado dessa universalidade, a gente só tem nas obras de Kardec. Ninguém mais fez igual. E essas verdades trazidas nas obras de Kardec são simples. Qualquer pessoa de bom senso, não precisa ser altamente filósofa, doutora, mestre, uma pessoa simples, porque é uma lógica simples, verdades simples, pode entender. Tanto que boa parte daqueles que seguiam o espiritismo, aplicavam o espiritismo, usavam o espiritismo e viviam o espiritismo, eram pessoas simples. É uma prova factual de que isso acontecia e era possível. Kardec mostrou na prática que era assim que acontecia e assim era possível e assim dava o melhor resultado. Enquanto hoje o movimento espírita muitas vezes tenta tornar as discussões espíritas complexas só para pessoas preparadas academicamente entender, poder solucionar. Tentam tornar polêmicas questões que são simples. Qual é a simplicidade? Se ela fere o bom senso, já não serve. Porque a verdade ela é simples e clara.
quem complica somos nós com as nossas limitações, com a nossa ignorância, com a nossa arrogância, com a nossa falta de critério, que não são os critérios deixados pela obra de Kardec. Então os espíritos trouxeram alguma teoria e ela já fere o bom senso, rejeitado. O que dirá uma lógica rigorosa. E aqui vem um outro ponto. O último ponto também é algo não compreendido pelo movimento espírita. Com os dados positivos já adquiridos. Dados positivos já adquiridos. Isso aqui é um outro ponto fundamental do primeiro exame comprobativo da universalidade. O que isso quer dizer? Se o espírito vem e diz algo que contraria aquilo que já está estabelecido pela ciência, deve ser rejeitado. Eu uso a ciência espírita e as demais ciências como controle. Os espíritos não podem contradizer aquilo que já está dado positivamente, muito bem estabelecida. É uma pecinha do edifício que, se eu puxar, o edifício inteiro cai. Os grandes e principais princípios do espiritismo. O espírito não pode vir dizer o contrário do que já foi estabelecido positivamente. E Kardec vai deixar claro na sua teoria aquilo que já foi dado positivamente. A ideia do espírito, da individualidade, do perispírito semimaterial, da lei de reencarnação, da possibilidade de comunicação, da evocação, da diferença de hierarquia entre os espíritos, dos espíritos poderem progredir nas diversas encarnações, nos diversos mundos, do perispírito não ter órgãos, de não ter lugares circunscritos no mundo espiritual. Então vejam, são pontos que eu não posso mexer, porque se eu mexer, eu acabo com toda a teoria. Então eu uso a lógica e eu uso a teoria já estabelecida para controlar o que os espíritos estão dizendo. Senhoras e senhores, mas essa é a grande questão. Se a gente aplicar esse critério do controle universal, não existe obra Nosso Lar em André Luiz. Porque ele fere justamente os princípios do controle universal. Nós vamos ver que em todos os pontos André Luiz contradiz o controle universal. Porque ele veio através de um médium só. Porque não foi uma crença geral. Foi por poucos espíritos. Entre médios que já conheciam a teoria do André Luiz. Mas principalmente, a gente lembrou, não é a questão do número, mas ele fere a lógica, ele se contradiz muito, nós vamos ver isso. E ele contradiz os dados positivos já adquiridos, ele desrespeita todos os pontos. É impressionante essa obra fazer sucesso e existir como opinião espírita, porque ela é terrível em todos os sentidos, ela é péssima. E as pessoas defendem com unhas e dentes, com raiva, com paixão avassaladora, e não conseguem nem admitir o fato da gente estar colocando isso. Recebemos semanalmente as pessoas indignadas com as nossas colocações. Mas somente a ignorância, a falta de reflexão, o fanatismo e a obsessão da fascinação, que a gente já estudou, em que a pessoa não consegue ver a verdade, para ter dado respaldo para essa obra. Porque ela contradiz todos os pontos, como a gente vai ver. Mas então a gente tem que ver, ela tem que ter lógica e ela tem que respeitar os dados positivos já adquiridos. E aí ele diz, não que seja um nome que traga como assinatura. Não adianta eu falar em nomes, que é hoje como as pessoas fazem. As pessoas dão carteiraço para sustentar a obra, né? Ou se não é o espírito, as pessoas usam, aqui no século XX e ainda no XXI, as pessoas usam como carteiraço o médium. Como que você ousa questionar a obra de Chico Xavier? É o que as pessoas mais dizem.
E a gente já falou tantas vezes sobre isso. Primeiro que a obra não é do Chico, né? O médico